Agora nós vamos conversar com Marcílio, que é diretor administrativo financeiro do Agros, e com Eduardo, que é do setor de investimento do Agros. Ele é analista do setor de investimento do Agros. Marcílio, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Quintal FM. É um prazer estar aqui falando com você e comunicando com seus ouvintes. E desde já agradeço aí a oportunidade de comunicar e trazer notícias importantes aqui do Agros via Rádio Quintal FM. Eduardo, boa tarde, muito obrigada pela sua atenção ao nosso convite. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcílio. A gente agradece muito essa participação que você está oferecendo para a gente. Boa tarde especial para todos os participantes do Agros e os ouvintes aí do Quintal FM. Marcílio, como você é diretor administrativo financeiro do Agros, nada melhor do que perguntar como que foram os resultados, hein, do Agros nesses 6 meses do ano. Pois é, esse é o principal motivo da nossa vinda aqui hoje, né? Para falar, comunicar aos nossos participantes, né, os resultados desse semestre aí da carteira de investimentos do Agros, né? E para nossa felicidade e felicidade do nosso participante, é um período de resultado positivo, né? Os nossos planos superaram aí as metas de rentabilidade para esse semestre, né? Aí em média, para alguns planos aí superior a 150% da meta planejada, né? Então isso é motivo de muita alegria, né? E de um certo conforto para nós, né? Que lidamos com isso diariamente, que somos responsáveis, né, por trazer esse resultado para o plano que reflete aí, né, nas reservas dos nossos participantes. É motivo de muita satisfação e a certeza, né, de que a gente está fazendo o dever de casa, né, e está no caminho certo. Eduardo, e como que foi o cenário econômico desse primeiro semestre? Olha, antes de falar do cenário econômico do primeiro semestre, eu vou lembrar como é que a gente terminou o ano passado, né? A gente finalizou o ano com um dólar bem alto, ele chegou ali aos 6,28, uma Selic também já de 11,25, uma bolsa bem descontada e os nossos títulos públicos, né? Aqueles famosos Tesouro Direto e as NTNBs bem descontadas. Então o Brasil ficou barato. Né, embora que quem estava aqui dentro, né, não tivesse essa clareza por conta das notícias, o mundo via um Brasil bem barato. O Banco Central agiu muito bem, ele prometeu altas da Selic e cumpriu, mesmo com a troca da presidência do banco. Isso ajudou muito, né, diminuiu as curvas de juros. A gente também pôde observar os dados de inflação melhorando, principalmente a partir de março. Tá? Então a gente alcançou ali a taxa de juros de 15%, teve uma entrada muito forte do capital estrangeiro aqui, isso valorizou nossa moeda, né, por volta de 12%. Então a gente viu bolsa batendo mais ou menos nesse sentido também, os 15%, títulos públicos ligados ao CDI indo bem, ligado à inflação indo melhor ainda, né, que é um cenário muito favorável para o Agros. Então isso ajudou bastante nossos resultados. Marcílio, como que o Agros está se preparando para os próximos 6 meses? Bom, a gente já fez algumas atuações aí ao longo do primeiro semestre, né? De forma a planejar aí para o segundo semestre. A gente tem um mercado que a gente enfrenta agora, né? Problemas aí externos, né? Relacionados aí vocês têm acompanhado aí, a população tem acompanhado na mídia, né, questões aí tarifárias, né, de Brasil e Estados Unidos, questões de gastos do governo e etc, né, sem ter aqui nenhum viés político, né, longe disso, né, é puramente técnico, mas esses movimentos externos, eles interferem diretamente no mercado financeiro e fatalmente na nossa atividade. Então, ao longo desse primeiro semestre, né, quando a gente observou que nossos ativos de renda variável, né, eles estavam com uma concentração assim, de posicionamento, né, de investimento, a gente avaliou, né, oportunidades de sair um pouco de renda variável nesse primeiro semestre. Né? Então, por exemplo, o plano Vida Prev,
que é o nosso maior plano de previdência, né, a gente fez movimento em torno de 10 milhões saindo desse risco de renda variável. Então, ou seja, a gente capturou os ganhos do primeiro semestre, né, e mitigou aí o risco de volatilidade dessa carteira para o segundo semestre, risco de oscilação para cima e para baixo aí por fatores externos, e transferiu isso para aplicações de renda fixa no segundo semestre, né, de forma que a gente garantiu um ganho de renda variável no primeiro semestre aí com risco, né, e para o segundo semestre a gente reduz um pouco desse risco e continua tendo ganhos aí, uma vez que a renda fixa, né, também tem rentabilidade, a taxa Selic está elevada, então é oportunidade também de capturar ganhos para o segundo semestre. E a gente segue acompanhando aí o movimento de mercado. Os impasses, né? Isso. E uma expectativa de que isso se resolva, né, e que a gente possa seguir nesse ritmo de rentabilidade positiva aí no segundo semestre e no final do ano, né, que a gente chama de sair bem na foto aí, todo mundo, os participantes, com essa manutenção, né, de rentabilidade. É o que precisa, né? A gente espera, né? Exatamente. E, Eduardo, como que é a estrutura de investimento do agro? Olha, o Marcelo falou muito bem. A gente fez esse desinvestimento de renda variável. Queria lembrar, né, a gente atua em renda fixa, renda variável. A gente também tem multimercado, tem segmento no exterior. Que a estrutura do agro, ela precisa ser muito robusta para cuidar disso tudo, né? Por isso a gente conta com analistas, né? Tem analista mais experiente que eu lá, tem nossa gerente, nosso diretor aqui. O Agros conta com um comitê de investimentos. Grande parte da governança do Agros participa também do comitê de investimento, mas para os votantes, né, quem pode realmente tomar decisões, são pessoas que têm certificação nacional para trabalhar com investimentos em previdência complementar. E além disso, a gente conta com uma assessoria de investimentos lá em São Paulo, né, que ela ajuda a supervisionar, monitorar todos os ativos que a gente tem investido na carteira, né. Cada plano possui uma política de investimentos diferentes, né, tem objetivos diferentes, os planos, né, até mesmo o plano de saúde tem uma própria política de investimento. Então isso ajuda com que o participante não fique exposto a riscos desnecessários e mesmo assim consiga boa rentabilidade. E qualquer um pode investir no Agros, Marcelo? Pode, né? O Agros, ele nasceu, né, como plano restrito, né, aos servidores da universidade e funcionários do Agros à época. Hoje ele é um plano aberto, né? Tem um modelo de plano aberto que é o InvestPrev, que está acessível a qualquer pessoa, né? E ele é um plano que tem uma taxa de administração, né, de 0,8% ao ano, né? E a porta de entrada dele é de no mínimo R$100. Então qualquer pessoa da população, né, de Viçosa ou nacional, internacional até, pode fazer parte desse plano de previdência, né, ingressando no Agros, né? E reforçando, né, a gente já falou isso em outros momentos, mas assim, da necessidade, né, de ter um planejamento para o futuro, né, da nossa previdência. A gente sabe que grande parte da população brasileira, né, é vinculado ao regime de previdência geral, do INSS, né, e que no momento da aposentadoria sofre lá um achatamento, né, uma redução na sua renda, né, e uma forma de se planejar para o futuro é através do InvestPrev, tá? Então este seria um dos benefícios de se investir no Agros. É um planejamento, fazer, né, um plano, né, um plano, né, de vida, né, para ter um conforto aí futuro, né? Além disso, ele tem outros atrativos, né? Tem atrativo fiscal, né? Porque investir no Agros, na previdência, você tem incentivo fiscal ali na declaração de imposto de renda. Então, 12 pode abater, né, 12% da sua base de cálculo lá de imposto de renda. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa que tem uma renda anual aí de R$50 mil, por exemplo. Se ele investir 7.500 lá no Agros, né? 7.500 não. Se ele investir 11 mil no Agros,
6 mil no Agros, né, que é 12% dessa renda, esse valor é abatido no imposto de renda dele. Então, ou seja, ele contribui, ele forma uma previdência, né, tem um incentivo fiscal, ele paga menos imposto de renda lá no fim do ano, né, no mês de abril, lá quando faz a declaração de imposto de renda. E para aquele que tem direito à restituição, né, lá no imposto de renda, ele vai ter uma restituição maior, né? Isso, se ele está lá naquelas alíquotas de imposto de renda, né, de 15%, 17,5%, 22%, 27,5%, né, o que ele aporta ali no plano de previdência, isso, de certa forma, nesse percentual, vai retornar, né, em forma financeira para ele ali, de abatimento ou de restituição lá quando ele faz a declaração de imposto de renda, tá? Então isso é um dos atrativos, é uma forma dele formar patrimônio para o futuro, né? Ele pode fazer isso para o próprio adulto, ele pode fazer para o grupo familiar, para filho, né? Um planejamento de investimento para quando o filho tiver na faculdade, né? Iniciando uma faculdade, ele ter ali já uma reserva constituída para esse fim, né? Ou para ele próprio, para a esposa, para o momento da aposentadoria. Então a gente acha que esse é um bom investimento. E outra coisa, você fazer o investimento, né, de forma particular, né, dizendo assim, né, só ali com os seus R$100 mensais, ou valor acima dele, você não vai conseguir talvez capturar as oportunidades que o Agros faz hoje com uma carteira de R$1 bilhão praticamente, né? Então a gente tem acesso a investimentos de maior rentabilidade, né, por ter um montante de recursos investido maior. Então esse também é um atrativo para o participante não ter, para esse modelo de previdência, um comportamento individual. Até porque, por característica, o brasileiro ali em momentos de necessidade, ele acaba lançando mão desse dinheiro para outras finalidades que não aquele inicialmente planejou ali como previdência, né? E com a gente ele vai ter pelo menos uma oportunidade, né, nesse momento de resgate, de ser orientado pela gente se é o melhor momento de sair ou não, né? Isso vale para nós também. Vou te dar um exemplo do ano passado, né, que a gente teve um ano de rentabilidade difícil, né, por cenário econômico com uma série de adversidades aí, de guerra, etc. E para muitas pessoas, né, pessoas físicas que movimentam dinheiro, saíram de determinados investimentos naquele ano. Ou seja, saíram com prejuízo. A gente não saiu, esperou uma recuperação, né? E nesse ano, aí no primeiro semestre, a gente conseguiu sair de alguns investimentos de risco, mas aí sem o chamado prejuízo. É o que o Eduardo entende bem de não sair aí, de não pegar a faca caindo, né? Que é uma máxima aí do mercado financeiro. Eduardo, as pessoas já adquiriram essa cultura de investir, já entendem a importância disso, porque até então era bem grego assim o assunto, né? Eu acho muito interessante, eu vi meu pai investindo também desde que eu era mais novo. Ele não era do setor, ele era metalúrgico, mas eu percebi ao longo do tempo o quanto que as barreiras diminuíram, né? Os custos para você fazer seus investimentos diminuiu bastante, mas o conhecimento, ele ainda é um calcanhar de Aquiles, não é? Mercado financeiro, a gente sempre brinca que tem que ter muita humildade, porque todo dia é uma coisa nova, é um produto novo que é lançado, é uma análise diferente, não é? Por exemplo, pode empolgar, né, exato, com as novidades, né? Exato, tem que ir com a cabeça bem antenada, né? A gente vê, por exemplo, essas tarifas do Trump. Nos últimos dias o mercado tem sentido bastante, principalmente o mercado de juros. Os juros aumentam, né, com essas tarifas. E não é só os juros presentes, os juros que a gente vê o Banco Central mexendo, é os juros futuro. Esse juros futuro é o que baliza o preço dos títulos públicos ligados à inflação. Então, às vezes a pessoa começou agora, ela comprou uma NTNB, um título público ligado à inflação, e em poucos dias ela vê um resultado negativo e ela acha estranho, né? É uma renda fixa, por que a renda fixa está me dando um resultado negativo? Mas é por conta dessa expectativa de juros, tá? E esse conhecimento ainda falta um pouco para as pessoas entender o que é uma precificação a mercado, o que é uma precificação na curva.
E é isso que a gente vem ajudar o participante. Muitas pessoas procuram a gente, procuram com dúvidas de outros investimentos, se ela faz, se ela não faz, né? Óbvio que a gente tem que ser muito diligente para conversar com uma pessoa, mas sempre orientar, né? Se ela quer ter uma reserva de emergência, é ideal que ela faça sim. Agora, pensando no longo prazo, a Previdência ela casa muito bem com os objetivos. Primeiro, por conta da vantagem fiscal, que o Marcílio já falou, né? Por exemplo, aí, um ouvinte que tem hoje um salário médio aí por volta de 7 mil, um pouco mais, que é taxado em 27,5 de imposto de renda. No outro ano, se ela contribuiu com Previdência, ela consegue a restituição ou pagar menos imposto 27,5 do que ela contribuiu. É quase como uma rentabilidade gratuita. Isso também funciona para quem, por exemplo, está na faixa de 15%. Imagina, 15% de tudo que você contribuiu, além de voltar para o seu bolso, ainda está sendo acumulado para o longo prazo. Uma outra questão interessante que a gente tem observado, alguns participantes nossos que já estão há muitos anos, né, no Agros, conseguiram ali quantias grandes, eu vou falar aqui questão de 500 mil, 600 mil, e agora elas estão recebendo esse recurso em uma porcentagem. O que isso está acontecendo? Com os juros altos, essa porcentagem pequena, de menos de 1% ao mês, está fazendo com que ela complemente a aposentadoria dela e não mexa no patrimônio. A gente brinca, ela está enxugando gelo, porque a gente rendeu no mercado, ela pegou a rentabilidade que rendeu e o capital não mexeu. Provavelmente essa pessoa vai ter esse capital preservado ao longo da vida dela e vai deixar como uma herança. E mesmo assim consegue complementar a aposentadoria, que é o objetivo do Agros. Então, isso é muito importante e relevante hoje, até para quem está aprendendo sobre o mercado financeiro. E mesmo diante desta situação tão incerta, né, financeiramente falando, você propõe aí uma tranquilidade, né? Isso, né? O Agros, ele é uma entidade ímpar no Brasil. A gente ajuda a cuidar da pessoa tanto em termos financeiros quanto em termos de saúde, né, para quem é participante nosso do plano de saúde. Então, nossa missão é muito mais do que só rentabilizar o seu dinheiro. Tem muito a ver com prestar para vocês uma qualidade de vida melhor. E isso passa também pelo dinheiro e pela saúde. Sem contar a confiança, né, que a pessoa pode investir tranquilamente, sem medo nenhum. Esse é um ponto positivo em relação ao Agros, né? A gente tem um histórico positivo aí de resultados financeiros. Se for observar historicamente, a gente, ao longo do tempo, né, sempre superou os indicadores aí de mercado, né, de poupança, taxa Selic, né, Bovespa. E isso graças realmente à formação, à competência, à dedicação e à seriedade com que a gente trata do dinheiro do nosso participante, né? Eu vi uma vez, né, num treinamento aí de certificação, de que quem está nessa posição, né, de investir, de cuidar de fundo de pensão, ele nunca deve investir o dinheiro como se fosse dele. É ao contrário, né? A gente ouve muito, não, administra esse negócio como se fosse seu. Dinheiro de previdência você nunca administra como se fosse seu. Porque o seu você pode tomar risco, você pode cometer erros, etc. E às vezes colocar aquele patrimônio em risco. Quando você está lidando com um patrimônio, né, de mais de 6 mil pessoas, um patrimônio de R$1 bilhão, você tem que olhar o compromisso que você tem com aquele grupo e não com o seu próprio dinheiro e ter muita seriedade e responsabilidade, né, nessa gestão aí desse recurso. Marcílio, como que as pessoas fazem para acompanhar esses resultados do Agros? Então, a gente tem hoje divulgado, né, na página do Agros, né, um informativo de investimento desses planos previdenciários. A gente conseguiu, aí a gente tinha esse projeto aí desde o ano passado, mas esse ano a gente conseguiu colocar em funcionamento, né? Então, mensalmente a gente divulga um relatório informativo, publica lá na página do Agros, informativo do resultado dos investimentos, né? E ali o participante ele pode observar, né? Opa, esse semestre a gente está com o resultado satisfatório ali, favorável, né? Pode ser que em algum momento ao longo do segundo semestre tenha alguma oscilação, positiva ou negativa,
aí ao longo dos próximos 6 meses. Isso é natural, né? Tanto é que o nosso alvo de investimento é de longo prazo. E como eu comecei aqui a minha fala, né, grande parte do cenário externo interfere na nossa atividade, né? Então, você faz um desenho, um planejamento, faz todo tipo de avaliação e, de repente, aparece um cenário de guerra em determinado país, de uma crise climática, tudo isso interfere. Aparece um Trump. Uma taxação aí que, de certa forma, reflete diretamente aí nos investimentos. A gente tenta minimizar isso, se blindar de alguma forma, mas em algum momento isso pode acontecer. Então tem informativo, né, que a pessoa pode acompanhar ali, e tem também para aquele que já é participante do Agros, né, ele tem um extrato mensal, né. Esse extrato, o Agros tem um portal, né, do autoatendimento, onde o participante acessa lá com uma senha, né, própria, individual. Então ali ele pode acompanhar o resultado dele, né, se os investimentos da cota dele, né, em que nível que está, em número, né, se está para mais ou para menos. Importante ele observar ali no extrato que todo mês, para a grande maioria desses participantes, né, por exemplo, do VidaPrev, ele já está em recebimento de benefício. Então, em algum momento ele pode olhar meu saldo reduziu, mas é que talvez não é que reduziu ou que teve resultado negativo, é porque a parcela que ele recebe mensalmente está embutida ali. Então, se eu tenho 10, né, e recebo 3 no mês que vem, mesmo que eu tenha rentabilidade, mas ele vai estar em 7 alguma coisa, porque eu recebi uma parcela a mais de benefício, tá? Mas o que a gente tem observado é que né, desde o começo desses pagamentos lá de abril até agora, né, maio, junho, se a pessoa observar, ele teve ganhos, né? Se ele considerar tudo que ele já recebeu de lá até agora, né, do capital que ele tinha, ele vai observar que o dinheiro rendeu e que a redução desse dinheiro foi menor do que a parcela que ele recebe mensalmente. E investir certo, né, Eduardo? Certo e garantido é melhor, né? Ah, com certeza, né? A gente dorme mais tranquilo quando a gente sabe que tem pessoas competentes, uma área para isso, né? Uma assessoria específica que ajuda a cuidar do nosso dinheiro, né? O VidaPrev hoje, né, nesses 6 meses, é uma rentabilidade por volta de 7,70, né, acima do CDI, acima do índice de referência. E eu gostaria de também anunciar, né, que o InvestPrev, que é o plano nosso que está aberto para qualquer cidadão, ele superou os 80 milhões de reais nesse 6 meses agora, acho que no mês de maio, salvo engano. Então a gente passou uma marca muito importante para a gente, né, além das metas de rentabilidade, essa meta de patrimônio também foi alcançada. E teve uma rentabilidade também acima do CDI, né, por volta de 118%, né, que não é coisa pouca aí para quem acompanha o mercado e sabe como é difícil bater o CDI, principalmente no patamar que está. Isso vem com uma construção, né, são 45 anos de história do Agros e muita diligência, muita competência. Né? Competência. Sim, com certeza. Né? A gente não chega em 45 anos fazendo o que não deve, não. Pelo contrário. E vocês investem também, né? Em outros, por exemplo, bolsa de valores, para o dinheiro render também, né? A ordem natural das coisas, né? Exato. Como é que vocês fazem para acertar tanto? Olha, a assessoria que a gente tem em São Paulo ajuda bastante, mas a confiança na pessoa que está do lado. Né? Muitas vezes à noite a gente vai para casa para ler relatório, para entender cenário, né? Além de toda operação que a gente tem durante o dia, né? Quem trabalha no mercado precisa estar antenado nas coisas que estão acontecendo. 24 horas, né? No Sim. ar. Porque do mesmo jeito que vai, que sobe e desce, né? Isso. E tem que ter uma visão de agora a gente está sentindo, mas esse movimento é apenas um ruído, é uma coisa que vai acabar, ou é uma coisa que vai perdurar um cenário negativo? No final do ano passado, a gente sabia que o Brasil estava barato, um investidor médio, digamos assim, alguém está começando, ia sair de tudo, ia colocar no CDI, mas a gente sabia que a oportunidade, né, a gente fala que a balança de riscos estava favorável,
Então a gente, num trabalho sério, bem orientado, visão de longo prazo, a gente não ia sair. Não saímos, conseguimos um bom resultado nesses 6 meses. Valeu a pena, então. Valeu muito a pena. E ter reduzido bolsa, agora, né, uma redução parcial em alguns planos, foi aquela atitude estratégica. Tá, tudo rendeu muito. Alguns fundos nossos renderam acima de 30%. Então, será que não está na hora da gente recolher um pouco as velas e deixar no CDI, que não tem volatilidade? Então, a gente fez esse movimento, não esperou, como a gente brinca, né, o barco balançar para fazer isso, não esperou um Trump anunciar uma tarifa nem nada. Fizemos porque entendemos que no longo prazo é assim que se age, com cautela. E vamos colher bons frutos desse movimento. E só mais um detalhe que eu gostaria que você explicasse. Quintal FM. Esse juros futuro que você disse, para leigo entender, é que vai perdurar? Hoje a gente vê uma Selic de 15%. Juros futuro, quando eu falo, é o que o mercado precifica que vai estar a taxa de juros lá no futuro. Então, para dar um exemplo, hoje o mercado fala que a taxa de juros em 2029 vai estar por volta de 13,70. Entendeu? Os juros de 2035 vai estar por volta de 11 ou 12%. E existe um mercado, chama DI Futuro, né, para quem quiser pesquisar, que impacta muito no preço dos ativos de hoje. Se eu falar que a Selic daqui a 10 anos vai continuar em 15%, os ativos de bolsa, eles perdem. Porque quando a gente faz uma conta rápida de que a empresa tem uma dívida de daqui a 10 anos, quer dizer que a dívida dela é muito alta. Se eu coloco esses juros lá embaixo, eu estou falando que a dívida da empresa de 10 anos é menor. Então isso ajuda a saúde financeira dela. Ela vai ter receita para pagar as dívidas. Então, por isso que a percepção de juros no futuro impacta tudo no preço à vista de hoje. Esse conhecimento, se o investidor que está iniciando já começa a amadurecer, ele já está na frente de muita gente. Entendeu? Entender que o futuro impacta as decisões de hoje, dos nossos governantes. E eu falo, né, aqui no Brasil, do exterior, as contas públicas, a inflação, isso impacta muito no que você compra, entendeu? Ele precisa estar de olho na estrutura do país, das contas do país, para saber, será que é hora de investir, será que é hora de aguardar, será que é hora de alocar na renda fixa, na renda variável. Então isso é muito bacana. Marci, tem que mandar esse menino para a Rede Globo. Tá vendo? Para ele explicar. Ele explicar direitinho, viu? Porque não é qualquer um que explica assim, não, hein? Não, ele é bem didático, né? E aí fica ali, né? É o que a gente chama do... Né? A gente tem lá na nossa equipe o Eduardo, tem o Wallace que está agora curtindo merecidas férias aí, tem o Bruno que chegou recentemente para trabalhar com a gente. São pessoas que estudam diariamente aí o mercado financeiro e são invisíveis, né? Eles são invisíveis. Isso que eu ia falar. Além de invisíveis, quando ele conversa com a gente entende o que ele está falando. Isso, porque se a gente quiser, né? Ele sabe, tem essa habilidade, até porque eu peço eles para exercitar isso, porque eles atendem diariamente lá pessoas de várias... não é todo mundo de vários segmentos. Você vai pegar aqui, né, no nosso ambiente de universidade, você vai pegar lá um professor lá da agronomia, explicar para ele detalhes aqui de investimentos, talvez não seja o ambiente dele, né? Um professor da área de saúde, etc. E por outro lado, se você pegar lá o professor né, alguém do ramo, né, do segmento de economia, vai conversar com ele num nível que quem estiver do lado não vai entender absolutamente nada. Exatamente. Né? Então é importante gente... esse lado didático, esse lado de trazer isso para a realidade do nosso participante em todos os níveis, né? Também é importante essa forma de comunicação. Né? Vocês estão de parabéns. Muito bem. Obrigado. Deixa a sua mensagem, Eduardo. Olha, só agradecimentos mesmo para você, Sônia, a confiança dos participantes aqui no nosso trabalho e a toda a comunidade de Viçosa, que tem sido cada vez mais receptiva conosco e tem feito o diferencial no nosso serviço.
Marcílio, meu querido, sua mensagem. Bom, Sônia, agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar falando aqui no seu programa, né? Agradecer aí os participantes, né? A gente espera que a gente tenha tido, né, um grande alcance aqui pela audiência do seu programa, né? Dizer que a gente segue à disposição lá para esclarecê-los, né? Fazer um convite, né, para a população de Viçosa, né, que não conhece essa oportunidade de se associar ao Agros lá como participante do nosso segmento de previdência, né? Acompanhar aí as nossas redes sociais, né? Do Agros, né? Lá tem uma série de orientações importantes também para quem quer conhecer um pouco mais e aderir a esse segmento. E fazer mais uma vez um convite também para os empresários de Viçosa, né? Como eu falei aqui de incentivo fiscal, né? Você pegar aí um empresário, né, que na sua empresa ele sofre tributação de imposto de renda, se ele tem lá, por exemplo, 20 funcionários, né, ele colocar R$2.000 de previdência, ele vai formar, né, o futuro desse funcionário dele e vai ter uma dedução fiscal. Então a gente está lá. O futuro dele também. Exatamente, ele vai ter aí um atrativo de gestão de pessoas também muito importante. Né? Então é isso, muito obrigado e que a gente possa voltar aqui muito em breve, mantendo essas notícias boas. Tá bom, Sônia? Vou aguardar, viu? Com certeza. É uma honra para mim recebê-los aqui. Obrigado, boa tarde. Parabéns pela didática, viu? Obrigado, Soninha. São 15h37.